E eu lembro aqui, o recorde da prova é da dona Melinte, também romena, com 4:0:27, que também tem um recorde da prova de milha, que a gente vai mostrar já já, né? A dona Melinte é recordista mundial, né, dos 1.500 indoor. E o recorde do campeonato aí foi batido dessa vez. Bem, já para os homens, a prova mais longa em Estocolmo foi a prova da milha, que equivale a 1.609 metros. E como explicamos no início, esta foi a prova de meia distância que contou pontos para a premiação por etapas e também para a grande final. Nessa prova, as atenções estavam todas voltadas para o queniano Noah Ngeni, campeão olímpico em Sydney nos 1.500 metros. Vamos acompanhar, portanto, a prova milha masculina, 1.609 metros. Para a gente fazer a comparação aí e o início da prova. Veja, são 4 raias, a pista é estreita e pelo número de participantes, 2, 4, 6, 8, 10 participantes. Deve ter cotovelado para todo lado ali, né, Adalto? Nós vimos na largada que eles dividem os grupos, né? 5 saem para o lado interno da pista, 5 saem para o lado externo e depois eles se encontram após a primeira curva. O grande nome da prova, como você mesmo disse, o Noah Ngeni era o grande adversário do Richan, né, do Guerrouche, que é o grande nome do 1.500 hoje. E nós vamos ver o Rui Silva, que os brasileiros até conhecem, porque ele já veio aqui, participou de provas de revezamento aqui no Brasil, fazendo uma corrida espetacular, né? Olha no detalhe, Adalto, 4 quenianos, um já foi passado para trás, e todos uniformizados, né? Todos com uniforme ali. Vale lembrar que eles devem fazer papel de coelho, né? Um já fez, deve ter mais um coelho aí na prova, que é para ditar o ritmo da competição. Portanto, o primeiro já abandonou a prova, você vai vendo mais um nigeriano que vai apontando na primeira posição. É uma prova longa, são 8 voltas, não é isso? 8 voltas e mais um pouquinho ali. Mais 9 metros. Mais 9 metros. Olha, 2 quenianos vão liderando. Aí na terceira posição aparece o Rui Silva, que vem vindo lá? O Rui Silva é o quarto colocado. É o quarto colocado, o Rui Silva. 1.200 metros já foram ultrapassados em 2:53:39. 2:53:39. É uma prova que bate os 4 minutos. Deve chegar um pouco antes de 4 minutos. Olha o Rui Silva. Ele já vai ali fazendo o assédio em cima do primeiro colocado, tentando a ultrapassagem. A gente acompanha o português. Parte para cima do nigeriano. Já conseguiu levar. Rui Silva já é o primeiro colocado. 1.400 metros. Vamos para os 200 metros finais da prova. Aí o português Rui Silva tem uma pegada boa, né? É um atleta muito rápido, né? E vale lembrar que todos esses atletas são corredores que têm abaixo de 3:30 no 1.500. O Rui Silva tem 3:30, enquanto que o queniano tem 3:27, alguma coisa do gênero. Realmente são resultados bastante fortes, bastante expressivos. Você tem um recorde mundial no canto esquerdo do vídeo, 3:48:45. E o Rui Silva faz 3:52:18. 3:52:18, a marca do português Rui Silva. Nessa primeira prova do circuito, tá aí, ó. Rui Silva em primeiro, Noah Ngeni na segunda posição, Reyes Esteves, o espanhol, na terceira colocação. E eu tô vendo aqui, o recorde de milha é do marroquino Hicham El Guerrouche. É isso, né? 3:48:45. É interessante que esse mito já é antigo, mas nunca havia acontecido a prova da milha. Né? Então o português estabeleceu também o recorde da competição, pela primeira vez disputada. Uhum. O Adalto, até que ponto uma prova dessa exige a força física do atleta, o estágio aeróbico dele começa a funcionar a partir de que ponto? Como é que funciona isso? Essas provas de meia distância, elas são provas assim, muito difíceis de ser corridas, muito difíceis de ser treinadas, né? Você tem que aliar velocidade com resistência, com muito trabalho de força. Realmente são umas provas assim hoje extremamente difíceis de serem treinadas, né? De você elaborar até um plano de treinamento preciso, você pode errar muito com isso. E os atletas, eles são submetidos a esforços assim, bastante extremos, né? Porque eles trabalham muito rápido, com uma certa de duração nos seus treinos, no número de repetições. Então, realmente é uma prova muito difícil que você tem que aliar várias qualidades físicas, senão o cara não consegue fazer uma prova dessa. Uhum. Eu destacava ali a beleza, a praticidade desse estádio onde está sendo realizado o meeting de Estocolmo. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil perdeu o direito de sediar o Masters de tênis do ano passado, que aconteceu em Lisboa, com a vitória do Gustavo Kuerten, porque a gente não tinha um estádio sequer no Brasil em condições, estádio fixo,
né, permanente para sediar um evento exigido pela Confederação de Tênis, para que a gente pudesse ter a realização de uma prova internacional aqui em nosso país. Fizeram vistoria em vários ginásios, foram até o ginásio do Ibirapuera, acharam extremamente antiquado, velho, apesar de bonito, né? Mas faltam detalhes importantes, como esse ginásio perfeito que você acabou de ver. É uma pena que a gente não tenha, né, Neilton, no Brasil, um estádio não só para o atletismo, mas para outras modalidades. É uma arena, né? Um lugar que você possa organizar vários eventos, né? Esse estádio não é só de atletismo. Ele pode abrigar qualquer tipo de evento. Nós participamos, acho que eu estava no Campeonato Mundial Indoor de 97 na França, foi em Bercy. E alguns meses depois eu vi uma partida de tênis do Gustavo Kirten lá. Na verdade, uma arena, um local que você pode adaptar para qualquer atividade. Eventos artísticos também. E outros do gênero. Aliás, logo depois dos Jogos Olímpicos, nós transmitimos aqui na ESPN Brasil os Jogos Abertos que aconteceram na cidade de Santos. Aliás, cidade onde eu nasci. E eu confesso que eu fiquei envergonhado com o que a gente mostrou aqui na ESPN Brasil em relação a pistas horrorosas, caindo aos pedaços, atletas quase que torcendo a perna, o tornozelo, porque a pista de pedra, de barro, de lama, uma coisa medonha, né, Adalto? Eu sempre digo isso, eles exigem, né? Hoje, cada vez mais o atleta ele se torna extremamente profissional. E as exigências em cima deles são profissionais. Só que determinadas situações o colocam de uma maneira extremamente amadora. A maneira como se pensam para trabalhar com isso é extremamente amadora. E aí vai por conta da emoção, do coração, e as pessoas têm que se submeter a esse tipo de situação. É bastante complicado isso. Pois é, o país que está pleiteando um espaço no cenário internacional dos esportes, precisava pensar, atenção, presidente Carlos Luzman, vamos pensar também em dar condições adequadas de treinamento e de competições para os nossos atletas. Lembrando dessa situação, nós ficamos sabendo recentemente que a equipe de atletismo da cidade de Osasco foi extinta. Quer dizer, uma equipe completa que perde seus patrocinadores, tudo. Pois é, são detalhes que vão sendo revelados 6 meses após o encerramento dos Jogos Olímpicos. Ou seja, a gente já está com um projeto aqui na ESPN Brasil de Atenas 2004. Muita coisa tem que ser revista pelos nossos empresários e pelos presidentes dos principais órgãos, né, dos principais comitês e confederações aí por diante. Bom, vamos acompanhar agora a penúltima prova de pista do Meeting de Estocolmo. Foi a prova dos 800 metros para homens. Suíça, Quênia e África do Sul brigaram pelas primeiras colocações. Vamos então ao início da prova, 800 metros para homens, 4 voltas na pista. Você vê ali a formação das duplas. Até queria que vocês falassem um pouquinho da posição de largada, Adalto. Sempre em duplas, né? Cada raia vai sendo dividida aí por 2 atletas. Pois é porque é o mínimo, né, que cabe ali para o pessoal poder correr, né? É bom lembrar que nós já tivemos o Zequinha, foi um dos grandes representantes do Brasil nos mundiais indoor. Ele sempre teve boas participações nos mundiais indoor, mesmo também não treinando nesse tipo de pista, mas teve boas participações. A própria característica dele, né, de correr sempre na frente, o favorecia esse tipo de evento. O alemão Marc Eplinius vai liderando a prova, já completou os primeiros 200 metros, agora 300 metros completados, vai para a segunda volta, público atento ali, sueco ali de chifrinhos, e aí a ultrapassagem do sueco, ele quem vai levando agora, aliás do suíço, André Butcher vai levando a primeira colocação depois da metade da prova. Aliás, aquele capacete ali era de viking, né? A se destacar. Fala, Dalton. Esse tipo, vale lembrar que o recorde do mundo de 1:42,96 do Skip Ketter é um recorde extremamente forte, né? Agora nós vemos 1:45, que foi o final da prova, para você ver a diferença que é do recorde do mundo. 3 segundos no 800 é uma distância extrema. André Butcher, o suíço consegue 1:45,32 e os demais competidores e suas marcas. Coisa interessante, né? O Marc Eplinius, que largou na primeira posição, acabou em último. Ele era lebre. Ele era o coelho, tá explicado. É porque a diferença, inclusive, que vocês explicavam durante os Jogos Olímpicos, na Olimpíada você não tem o coelho, né? Mas em provas assim, a gente sempre tem alguém que puxa ali.
Os organizadores da competição normalmente liberam, né, a participação do coelho justamente para forçar os demais atletas a obterem resultados expressivos. Na prática, isso funciona mesmo, Adalto? Funciona. Realmente você ter alguém fazendo dessa vez, né, fazendo esses serviços primeiros para você e você correr sua parte final, realmente é essencial. Tanto que as marcas quase todo hoje, no mundo todo, os recordes dificilmente são batidos fora dessa situação. Sempre tem uma vez ou outra pode ser que apareça algum atleta que bate esses recordes nos Jogos Olímpicos, mas é muito difícil. Normalmente é por aí que se faz. E a bandinha tocando ali? Faz parte da festa, né? Mas eu tenho quase certeza que esses atletas, naquele momento, não estão escutando a banda, não, né? Mas para o público, eu acho que é isso que se faz. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Mas se queimar a largada, ela para de tocar ou ela continua? Não, durante a largada ela tem que parar, né? Tem que parar. E eu acho que é por aí. Você tem que fazer uma festa mesmo, como os americanos fazem nos seus eventos, né? A NBA tem que ser, muito comum, quando o time você tá tem que ter um atacando, show, quer dizer, o público tem que participar de alguma maneira. Eu acho que isso que é importante, isso é que faz trazer público às modalidades esportivas. Tem que se parar um pouquinho com essa coisa assim arcaica, né? Onde aqui é assim, as regras são essas, não se pode mudar. Isso aí, você tem que fazer isso viver. A maneira como você vai fazer, você tem que pensar. Bom, se fosse no Brasil, a gente teria um monte de garota... Uma escola de samba também. Uma escola de samba tocando. E aqui no Brasil a banda seria chamada de charanga, como acontece principalmente quando o Flamengo joga no Maracanã e outros times por aí. Olha, nos 60 metros com barreiras, um erro minúsculo pequeno pode fazer toda a diferença entre a vitória e o último lugar. Nessa final em Estocolmo, a surpresa foi o haitiano Dudley Dorival, que não cometeu nenhum erro. Tudo pronto para o início da prova, você vê aí a apresentação dos competidores. Toriens, Estados Unidos. Robert Kronberg, ele é sueco. E é o Hernandes, cubano. Aí a apresentação do atleta número 177, Dudley Dorival. Mais um atleta, Stanislavs Uliars. Atleta de número 174, Elmar Lisnega. Vamos acompanhar uma prova também muito rápida, com a diferença que ela tem barreiras. São 4 obstáculos, é isso? São 5. São 5 obstáculos. E aí está a vitória do Hernandes. O Mano Hernandes. Foi ele não? Foi o Dudley Dorival. Foi o Dudley Dorival, exatamente. Esse atleta. Vamos acompanhar de novo. O atleta que está na raia 1 é um daqueles atletas que eu te falei com 37, deve ter 37, 38 anos e está correndo uma prova assim de explosão aí. Foi o terceiro colocado. É uma coisa que vale a pena a gente registrar e acabar com esse preconceito da idade. Dorival faz 7,55. O haitiano consegue, portanto, a primeira colocação. Na prática ali, você tem as marcas aí. Como é que funciona? Você tem 40 metros menos do que numa prova aberta, né? E uma prova, você estava dizendo que são 5 barreiras, quer dizer, quando ele chega, já termina a prova. A distância da largada até a primeira barreira é a mesma, tanto aí na prova indoor como na prova outdoor. Isso não muda. A distância e a altura das barreiras, a distância de uma barreira para outra e a altura da barreira também é a mesma. Então, só o que acontece é a diminuição da quantidade de barreiras. Então, essa é uma prova de 60, no outdoor são 110 metros sobre barreiras. Né? São, na verdade, 50 metros a mais. Os atletas, eles dão o mesmo número de passos entre uma barreira e outra. No caso aí dos 60, são 3 passos só. 3 passos e passa a barreira, 3 passos e passa a barreira. E da largada até a primeira barreira, alguns realizam 7 passos, mas a grande maioria 8. Então, na verdade, todos dão a mesma quantidade de passos, né, ultrapassam a mesma quantidade e altura de barreira. Então, a diferença do melhor para o pior é na forma de ultrapassar a barreira, né, o mais rápido possível, e a frequência das passadas, já que todos dão o mesmo número de passos. Então, quem realiza esses gestos uma frequência maior
né, pode conquistar a vitória. Eu estava vendo aqui, fazendo uma conta rápida, a diferença entre a prova com barreira e a sem barreira é de quase 1,5 segundo. Ou seja, tanto o ataque à barreira